Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel do povo de Judá que foram levados ao cativeiro babilônico. É interessante, no capítulo 37, verso 1, começa dizendo a Deus falando ao profeta, numa visão. Deus diz ao profeta: "E veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos." Mais interessante ainda, quando você vai para a palavra mão em hebraico, é a palavra iad. Essa palavra que vocês estão vendo aqui, ó, essa letra, essas duas letras que vocês estão vendo, duas consoantes, a letra Yud, a letra Dalet e o Kamatz, abaixo da letra Yud, significa iad. Iad significa apoio, sustento. Mais interessante que o povo de Judá que foi levado ao cativeiro babilônico, a Bíblia diz lá no capítulo 37, versículo 11, no capítulo 37, versículo 11, o próprio povo de Israel, eles mesmos diziam como se fosse um provérbio nas suas bocas: secaram-se os ossos, pereceu a nossa esperança. Pereceu a nossa esperança, estamos todos cortados. A palavra aqui, você subentende, você percebe que eles estavam sem vida, sem esperança, sem nenhum tipo de esperança e sem vida. Eles estavam mortos espiritual, não acreditando mais que havia esperança para eles. Então Deus toma o profeta com as mãos poderosas de Deus, e a palavra mão aqui é a palavra iad, que significa apoio, sustento. A mesma mão que levanta o profeta e coloca no meio de um vale cheio de ossos, indica uma mão, uma ação poderosa, uma intervenção divina da parte de Deus, que direciona o profeta no meio de um vale, aonde aqueles que tinham sido levados ao cativeiro, o povo de Judá, todos eles estavam sem esperança, sem vida, e não tinha mais esperança, mas Deus dá direção ao profeta e coloca no meio de um vale cheio de ossos secos. E Deus pergunta ao profeta: pode porventura, filho do homem, esses ossos viver? O profeta diz: Senhor, tu o sabe. Olhamos para o contexto e nós percebemos que o povo de Judá, todos eles estavam sem esperança, todos eles estavam cortados, sem vida, sem esperança, e não tinha mais esperança, como se fosse um provérbio na boca do povo de Judá. Por isso Deus diz: pode porventura viver esses ossos, ó profeta? Esses ossos secos são toda a casa de Israel, todos eles sem esperança, sem vida, mas Deus toma o profeta e leva e coloca no meio de um vale e diz ao profeta: pode porventura viver esses ossos? E o profeta diz: Senhor, tu o sabe. Mais interessante que a mesma mão que toma o profeta no espírito e coloca no meio de um vale é a mesma mão que sustenta, que direciona, que guia, que conduz. E Deus diz para você que Ele que te direciona, é Ele que te conduz, é Ele que traz esperança e traz vida para você. Amém? Deus abençoa a todos, em nome de Jesus.